Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor advogado, estou aqui com meu grande amigo Eduardo Farias, professor advogado. E hoje contamos com a ilustre presença do nosso convidado que é professor, coordenador no curso de Direito, advogado e empreendedor, Dr. Thiago Luz. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Vamos seguir. Show! Então, a temática de hoje ela vai envolver empreendedorismo, técnicas de gestão de múltiplas vias, ou seja, como trabalhar nessas instâncias distintas, mercados diferentes e também ter sucesso em todas elas, que é muito importante. Mas, antes da gente entrar diretamente na nossa temática, Eduardo, dá aquele recado. Galera, primeiro, Makes Store, a maior rede de cosméticos do Distrito Federal, tem no Venâncio, tem em Águas Claras, e lembrando que os nossos seguidores têm 10% de desconto, independentemente do valor que você for adquirir lá das suas maquiagens, tanto para você quanto para dar de presente. E além disso, a gente ainda tem como outro patrocinador o Açaí Puríssimo, lá do Luizão, Taguatinga Norte, CNB 13. Lembrando que para vocês que são nossos seguidores, tem direito a 20% de desconto, qualquer que seja o produto que você escolher lá. Então, não deixe de conferir, a gente já tá com o nosso aqui. Na semana passada, eu ainda tô com o teu copo, eu balei o teu copo, tô pensando se eu te entrego ou não, que você não veio. Mas, não deixe de passar lá no Luizão. Luizão, gente boa demais, e se for na loja, chame por ele. Se ele estiver lá, a recepção vai ser sensacional. Vai lá. E se não tiver também? Se tiver também. Galera, lá todo mundo muito gente boa. Sim, eu gosto muito de ir lá. Bem, só aproveitar, né? Passando vontade. Excelente. Aproveitem. Cara, é porque esse açaí, antes até da gente seguir, ele não tem nenhum aditivo, é 100% açaí. A forma do clássico deles é com estévia, adoçante um pouquinho mais natural, né? E banana. Só isso. Não tem aditivo, não tem nada. Até o sabor dele é um pouco mais forte, né? Mais denso do que os outros. Cara, eu achei legal esse açaí porque ele não tem aquele gosto típico de terra que a gente come em alguns açaís bem vagabundos por aí, né? Mas fora esse isso, aqui né? É bem gostoso. Nem gosto de terra e nem gosto de tangue, né? Exatamente. Fora o gosto de tangue daquele de máquina, isso aqui não tem. Falar aqui para os nossos espectadores e ouvintes do Spotify, que agora tem convidado já se convidando para vir tomar açaí. Eu vi essa, pô, vamos lá. Não, mas tem que lembrar também de ir na loja lá, pô, um desconto desse, no açaí de altíssima qualidade. Pô. Isso não existe. Mas vamos lá então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa frente, Thiago, de múltiplas gestões, né? Eu fiz um introito aqui sobre, enfim, a sua construção profissional, mas hoje tu tá sendo, né, coordenador de um curso de Direito de uma faculdade grande, também tem a sua empresa e ainda tem um escritório, né? Então tu tá agindo ali em múltiplas vias. Fala um pouquinho pra gente como é que é essa questão do empreendedor, do administrador dessas múltiplas vias, os desafios. Vamos bater um papo aqui sobre essa questão de que até eu estou curioso, eu quero saber como é que funciona isso na vida real. Você fala um pouquinho pra gente disso aí. Eu acho engraçado, Felipe, que é o seguinte, eu comecei com essa ideia, eu me impus, né? Um desafio de gestão, vamos colocar assim. Porque o que acontece? Por muito tempo, na advocacia principalmente, eu atuava como operacional. Eu sou muito operacional, inclusive. É do tipo, vou lá e faço, pra mim é muito mais fácil, vou lá, resolvo, ponto final. E aí, hoje, eu me deparei com essa situação. Hoje eu sou gestor, diretor de uma Park Education aqui em Brasília, uma escola de idiomas, né? Além disso, assumi a coordenação do curso de Direito lá na Anhanguera. Hoje eu estou coordenando 2 faculdades. Direito na Anhanguera Taguatinga e Direito na Anhanguera Águas Claras. E o escritório em si. Né? E por que eu assumi tudo isso? Por que eu assumi esses desafios? Né? Eu coloquei como meu desafio de gestão, aprender a gerir. Né? Como assim? Muitas vezes a gente fica muito na teoria, né? Fica lendo livro, vendo curso aqui, coisa dali, mas você só vai realmente sentir o que é gestão na hora que você vai lá e faz o negócio, começa mesmo a ver como funciona e tudo mais. E hoje eu posso falar para vocês o seguinte, cara, gestão é uma coisa que a gente não faz sem pessoas, outras pessoas. Você precisa ter outras pessoas. E esse é o principal ponto que eu tive que eu senti realmente, quando eu saí dessa espécie de operacional, fazer as coisas, para aprender a gerir e a fazer as coisas, entende? Então, a gente acaba deixando de, por exemplo, dentro do escritório,
Eu deixei de fazer as peças propriamente ditas, e passei a ter um viés mais de ensinar a fazer essas peças, a olhar como estrategicamente essa peça pode impactar lá na frente no processo. Ainda apanho bastante? Bastante. Tenho apanhado todos os dias. Tem dias que são de vitórias, tem dias que são de derrotas, mas, cara, tá valendo a pena, tá sendo bem legal, bem interessante. Tio, você falou uma coisa que eu e o Eduardo a gente aprendeu também muito no nosso escritório, que é sobre essa questão de delegar. Então, como que tu entendeu que seria o momento de começar a delegar as coisas dentro do seu escritório? Dentro do meu escritório, eu comecei a entender. Assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Principalmente essa área de gestão, coisa do tipo. Eu comecei a entender uma coisa. Tudo tem a ver com custo. Custo, e isso em termos econômicos, né? A gente fala de custo de tempo, custo financeiro, entre outras coisas. E eu comecei a perceber justamente isso. O que eu gasto de tempo em uma atividade X, que é uma atividade operacional que uma terceira pessoa poderia fazer, ocupa um tempo e, ao mesmo tempo, tira uma possibilidade de ganho que eu teria com outra atividade. E foi aí que eu comecei a entender isso. Comecei a perceber que, muitas vezes, você dedicando muito tempo a essa atividade, começava a perder muita coisa. Agora, falando aqui, traduzindo o que eu falei, gente, o que começou a acontecer? Começou a dar problema, comecei a ter ali um monte de prazo para resolver, sem tempo para resolver, a qualidade começou a cair. Perda de prazo não aconteceu nenhuma, graças a Deus. Mas começou a ter perda de qualidade, foi aí que eu vi a necessidade de colocar outras pessoas para me auxiliarem a fazer essa tarefa. E aí hoje eu trabalho junto com outras 2 pessoas, né? E eu sempre vou delegando, vou passando as peças, vamos fazendo e a gente vai trabalhando, entende? Basicamente essa é a linha. Mas o tempo necessário, você perguntou, quando é que você sentiu isso? Isso vai ser de cada um. Vai ser de cada um porque, no nosso caso, a gente tem várias outras obrigações. Vocês têm o podcast para gravar, outros cursos, tem a sala de aula e tudo mais. E hoje vocês percebem muito essa necessidade de, talvez, delegar as atividades e coisas do tipo, né? Basicamente é isso. Cara, é porque são 2 pontos assim importantes que eu percebi da fala do Thiago. O primeiro deles, tem como você, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro de 2, 3, 4 formas diferentes. E às vezes, você precisa abrir mão de ganhar menos e fazer, por exemplo, aquela petição de juntada ou uma réplica, alguma coisa mais simples, para fazer outra coisa que vai te gerar muito mais dinheiro. E vai chegar um determinado ponto que você vai até se perguntar assim, cara, vale a pena abrir mão disso aqui num primeiro momento, né? Vale a pena eu abrir mão, por exemplo, eu mesmo produzir as peças, contratar outra pessoa, investir em outra pessoa para que ela produza, para eu ficar com tempo disponível para poder ganhar dinheiro de outra forma? Cara, e eu acho que esse é o lance do empreendedor, né? Dele ter essa audácia, dessa coragem de soltar um pouco aquilo que ele monopolizaria. Isso é... Você teve algum problema em relação a essa questão de delegar? Porque geralmente quem faz muita coisa tem uma dificuldade de delegar porque está acostumado a fazer por si só. Sim. Eu tive experiências dos 2 lados. Como assim dos 2 lados? Existe aquela pessoa que não consegue delegar de jeito nenhum. Ela puxa para ela a tarefa, por quê? A gente pensa muito nisso, né? Acho que principalmente você, Eduardo, você fazendo ali as peças no criminal, talvez você tenha um sentimento assim, do tipo, eu tenho a estratégia. Eu fazendo aqui tenho certeza que vai ficar melhor do que outra pessoa. Basicamente, esse é o pensamento. Se vai ficar, se não, isso daí são outras coisas. Mas a gente fica com esse pensamento. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba puxando de volta. Delega, aí dá o primeiro erro. Não, peraí, puxa de volta. Não corrige. Isso daí é um erro. O outro lado que eu vivenciei também, eu vivenciei porque nos outros campos de gestão que eu estava atuando, nas outras empresas, a coisa começou a apertar demais e eu acabei não dando tanta atenção. E aí, o que aconteceu? Delarguei. O que é o delargar? Ao invés de delegar, eu simplesmente atribuí tudo, inclusive a responsabilidade da tarefa para outra pessoa. E aí eu tive mais problema ainda. Por quê? Eu não estava orientando, não estava treinando direito, e se eu não estava treinando direito, eu não podia exigir um resultado, né? Viria o resultado que o resultado que a sorte me desse. Então, basicamente, eu vivenciei essas 2 ideias. Então, assim, hoje eu tento equilibrar ao máximo.
Dá pra fazer isso? Nem sempre. Nem sempre dá pra gente equilibrar tudo. Só que assim, hoje se eu delego uma atividade, voltou pra mim, tá errado, eu devolvo. Devolvo pra fazer. Não, faz aí, resolve pra mim. Eu não tento refazer, eu não faço do zero de novo, nada disso. Eu devolvo. Se eu deleguei uma atividade, essa atividade tem que ser feita. Só que eu devolvo e eu tô sempre ali orientando. Eu falo, ó, isso aqui tá errado por causa disso, procura esse artigo, procura isso, procura aquilo, e aí a pessoa faz. Então, assim, isso faz parte de um processo de treinamento. E aí eu devolvo isso pra vocês. Hoje no escritório vocês provavelmente trabalham com outras pessoas. E aí, vocês tiveram um problema pra treinar essas pessoas? Quem começa? Tá, vou começar. Primeiro, assim, falar um pouco da gestão do escritório no começo, né? No primeiro momento, eu e o Eduardo, a gente tinha só um estagiário. Era estagiária, né? A época era Rosa, já são vários anos. Ela também é advogada, hoje é uma do CEO do escritório, uma dos CEOs, né? Mas o ponto inicial, assim, realmente teve um dia, uma grande virada de chave, eu acho que inclusive foi também uma nossa, foi quando eu deleguei um processo. E aí, chegou assim, no dia que antecedia o prazo final, já tinha ficado, sei lá, X dias com o processo, acho que 14 dias, era muito tempo, você lembra? E um dia antes, eu falei assim, não dei conta. Eu falei, não vou aceitar isso hoje. Se você não conseguir hoje, 14º dia, amanhã eu pego e faço, porque eu conheço o processo. Mas eu preciso que tu faça alguma coisa, até pra eu poder corrigir. E aí ela foi lá, virou à noite, motivada ali meio que com a responsabilidade, virou à noite, e aí no dia seguinte eu não precisei corrigir absolutamente quase nada, assim, sabe? Foi coisa de português porque tava virando à noite mesmo, mas a técnica ali, sabe, ela apareceu. Então, isso foi um caso excepcionalíssimo, porque foi na pressão, né? Agora, quando E tu ela pega... já tinha um tempo também no escritório, né? Sim, sim. Agora, quando a gente pega, por exemplo, estágio, querendo ou não, a gente passou por várias experiências, sabe? De estagiário pronto, que já veio já com um baita conhecimento, também já pegamos estagiários crus, parceiros, que passaram na OAB e também, assim, com uma extrema dificuldade, sabe? Então, eu acho que cada um teve que demandar um certo ponto de atenção. Então, com relação ao estágio, é uma dificuldade maior, porque no ímpeto de me dá pra fazer logo, sabe? Se recebeu a peça, tá errado, ou então você já vai escrevendo e acaba sendo, assim, ruim porque tu não conseguiu delegar. Isso acontece bastante. Tu não conseguiu delegar, tu perdeu tempo entre aspas, né? Corrigindo. Então, acaba que ter essa ideia de internalizar que é necessário fazer a instrução. Então, assim, né, se for até para título de corte, delegar. Delegar não é só jogar uma tarefa, né? Não é só isso. Delegar é fazer parte da construção do conhecimento daquela pessoa mediante uma devolutiva. Então, eu te delego uma matéria, uma coisa X, tu faz, me devolve, eu faço a devolutiva, tu aprimora, melhora e nós crescemos como time. Só que isso, assim, tem que entender que cada um tem um jeito, uma dificuldade, uma forma, e até nós também. Porque o ímpeto para começar do zero, e o tanto que é mais difícil você começar do trabalho dos outros e dar acabamento do que realmente você começar do zero, é muito mais difícil, porque cada um tem sua escrita, cada um tem seu jeito. Então, assim, no escritório, hoje eu sou coordenador da Civil. Então, não vou mentir. Processos de altíssimas complexidades processuais, eu ainda tenho uma certa resistência de deixar sair, sabe? Eu ainda fico um pouco assim, não, eu preciso, eu prefiro, eu quero, mas porque eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito. É como se eu não estivesse querendo abrir mão mesmo de uma coisa que eu gosto bastante. Mas, às vezes tu não tá bem. Então, no time, eu tenho hoje, da parte civil, eu tenho sim quem confiar e eu sei que eu consigo delegar, mas foi um processo, assim, de tempo, de anos, né? Não foi uma coisa do dia pra noite, né? Eu tive um pouquinho menos de problema para delegar. Eu não sei se porque eu acabei também incorporando a gestão administrativa do escritório. Então, tem que pagar isso, pagar aquilo. E agora, o dinheiro vai para onde? Sobrou? O que fica pro escritório? O que divide entre a gente? Eu acabei tendo uma facilidade maior para delegar. E porque hoje aqui é meio 50-50%, né? Processos cíveis e criminais no escritório. Mas houve uma época que era assim, para cada 10 processos criminais que a gente tinham 2 cíveis. Então acabou vindo muita coisa. E aí a gente... o Felipe absorvia ainda o penal, algumas vezes. E aí, nessa sobrecarga, eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí eu aprendi a delegar com um pouco mais de facilidade. E aí...
acerca do treinamento. Cara, corrigir peça e você não simplesmente alterar, mas você deixar em vermelho o que você alterou, o que você suprimiu, abrir uma caixa do lado para colocar o comentário, né? Fazer aquele comentário do Word. Aquilo ali às vezes é extremamente cansativo. O negócio é que dá resultado. E uma coisa que eu pedi para os estagiários fazerem, eu falei, olha, entra na rede do escritório, vai abrindo umas pastas aleatórias, passei umas 3 primeiras de clientes, leiam as peças que estão lá, as peças que foram produzidas, porque você vai entender como é a construção da peça. Porque hoje a gente parou de fazer processo seletivo no escritório porque não estava dando certo. Porque vi uma galera muito ruim, cara, muito ruim. Eu não sei, sabe, se foi pandemia, mas isso desde antes da pandemia, né? Desde que o mundo é mundo. Caía cada coisa pra gente que eu olhava e falava, velho, não acredito nisso aqui. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente chama aluno. Cara, semestre passado eu tava com 9 turmas. Você tava com? 9. Então, não é... E acho que nenhuma turma em comum. Então, juntando os dois, 18 turmas. Não é possível que em 18 turmas você não tenha pelo menos uma pessoa que você consiga levar pro escritório, que se destaque lá na graduação. Tem como? A gente, na verdade, tem várias, né? Vários alunos que poderiam estar conosco lá. E aí, a gente teve 2 vagas agora no início do ano e a gente acabou preenchendo com alunos nossos. E se você olhar para a estrutura do escritório hoje, todas as pessoas que estão lá foram nossos alunos. Então a gente sabe quem foi que... A gente sabe que está lá porque foi a gente que criou. Vantagem de sala de aula é essa, né? Porque a gente não só tem a via da captação, mas também tem a via de encontrar bons profissionais, né? Na sala de aula. Isso é bem prodígio, legal. né? Hoje, Rosa, Gabriel, Sabrina, Monique, Hillary. E assim, tem um efeito muito interessante, Yasmin. Tem um efeito muito interessante, assim, dessa questão de delegar. Olha como é importante, isso estava falando para a questão de gestão e organização. Quando tu aprende a compartilhar, tu falou justamente essa ideia de não centralizar, compartilhar, às vezes o muito bom se torna comum. E aí eu vou traduzir essa fala. Chegou uma petição no escritório de um advogado X, e aí nossa estagiária olhou e falou assim, nossa, mas essa petição tá horrorosa. Nossa estagiária, tem qual semestre? 4º? Foi a Hillary? 5º. 5º semestre. Ela viu que tinha erro na competência, erro na estrutura, erro de tese, de um colega advogado. Só que não era, assim, realmente a competência estava errada, mas eu quero dizer o seguinte, o contexto integral da peça foi a percepção dela, após a experiência conosco, de que aquela petição não estava boa. Mas não estava boa para qual parâmetro? Para o do escritório. Por quê? Porque de tanto a rotatividade é tão comum de coisas boas e ter essa devolutiva. No primeiro momento, é chato. Tem uma frase célebre lá no escritório, todo mundo detesta. Gato, cachorro frio, escuro morreu. Todo mundo odeia essa. Se você que tá assistindo já trabalhou conosco, sabe que essa daqui é a minha clássica. É quando eu não entendo a petição. E aí eu falo, olha, eu não tô te falando por mal. E não é também de zoar, mas se eu tô falando gato, cachorro frio, escuro morreu, é porque foi o que eu entendi da sua petição. E aí o erro não é meu. Tu que tem que ser claro. Eu acho que é aí aquele ponto. Não é só tipo, bah, né? Mas se é dentro do escritório, é uma pessoa que tá sendo qualificada para trabalhar conosco, aí realmente a gente pede mais tempo, né? Vai falando isso, vai trabalhando. A pessoa no primeiro momento fica meio, que tal, mas depois vai vendo e vai crescendo. E aí quantas vezes mais você vai ouvindo isso? Quase nunca, sabe? Agora, vou até para dar uma virada de chave assim. Cara, coordenação de curso. Uma empresa de educação de língua estrangeira e o escritório. Cara, você não fica maluco, não? Cara, tem dia que eu fico. Tem dia que é bem complicado. Por quê? As demandas não têm hora para acontecer, né? Vão acontecendo e vão aparecendo e tudo mais, e a gente tem que resolver na hora que aparece. Por exemplo, no mês passado, na empresa, eu estava em fase de processo de contratação de uma consultora comercial nova, né? Para fazer as vendas dos cursos. E aí, quem faz o treinamento, quem gere a parte comercial da escola sou eu, né? Então, quem faz os treinamentos, essas coisas sou eu. Junto com isso, explodiu a questão do recredenciamento do MEC lá na faculdade. Então, assim, aquela loucura, juntar documento, fazer reunião com o professor, com isso, com aquilo. E aí? Aquela questão do delargar, né? Acabou que eu dei atenção pro curso e deixei a escola um pouco de lado. Resultado, a vendedora recebeu o treinamento que deveria? Não. Ela conseguia fazer as vendas? Também não.
Eu posso reclamar? Também não. Então, assim, acaba que acontece essas coisas. E aí, o que acontece? Hoje, eu tenho um pouco de tranquilidade quanto a isso, quanto a essa questão. Perder prazo não dá, né? Uhum. Mas, assim, quanto a não entregar aquele serviço da melhor forma possível. Eu tento sempre entregar na medida do que eu posso, da melhor forma possível. Uhum. Só que eu aprendi uma coisa que é a teoria do cobertor pequeno. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. O que é essa teoria do cobertor pequeno? O cobertor pequeno não cobre o corpo todo. Uhum. Uma hora você vai cobrir as pernas, outra hora você vai cobrir a cabeça, outra hora você cobre os braços. O ideal é você sair cobrindo aquilo que mais necessita naquele momento. Então, se existe um momento em que o curso de Direito está mais descoberto e eu preciso cobrir, eu vou para lá. Se em outro momento a escola está mais descoberta e eu vou precisar cobrir, aí eu vou para a escola e por aí vai, entende? Entendi. Mas aí o ideal é não deixar isso simplesmente, só ficar em um e deixar os outros de lado. Então, assim, eu vou seguindo muito essa linha, né? Mas numa dessas você enlouquece, cara, porque é Mas, muita Thiago, coisa. Assim, claro, vou salientar, no MEC, né, a instituição tirou 5 pelo MEC, a nota máxima, então realmente foi um trabalho muito primoroso. Mas não faz parte da questão da gestão também saber dizer não? Sim, faz parte da gestão saber dizer não, sim. E o que eu expliquei até agora aqui foram coisas assim, que são partes inerentes à minha atribuição, né? Uhum. Hoje, eu falo muitos nãos. Hoje eu falo nãos dentro do escritório. Hoje, graças a Deus, a gente atingiu um certo nível de maturidade dentro do escritório em que eu consigo concentrar nas minhas áreas, né? Hoje eu estou atuando muito na área administrativa, contra o DF e algumas coisas relacionadas à tributação. Uhum. Outras coisas eu já tenho uma liberdade de dizer não, certo? Então, assim, por conta do meu tempo mesmo, hoje em dia, muita coisa eu acabo negando. No campo da advocacia, no campo do curso, também da escola, aliás, né? Quando a gente está trabalhando com a escola, o que acontece? A gente fez uma divisão, eu e minha sócia, hoje, justamente por isso. Quem cuida do pedagógico é ela. Quem cuida do comercial sou eu. Então, assim, qualquer coisa, demanda pedagógica que vem para mim, simplesmente não é comigo que resolve. Então, assim, uma coisa que eu tive uma certa clareza em fazer foi justamente isso. Definir exatamente quais são as minhas atribuições, as atribuições que eu tenho, assim, inegáveis. E a partir dessas atribuições é que eu digo não para as outras, entende? Então, basicamente é isso. Thiago, eu tô com uma dúvida aqui. Você dorme quantas horas por dia, velho? Umas 4. Que ainda é pai, né? Fora isso, né? Você ainda é pai. Pai de 3 pequenos ainda. Mas aí é que tá. E casado. E casado. Cara. A mulher tá quase me botando pra fora de casa, mas a gente tá aqui ainda, na luta, firme. Cara, eu achei que eu fazia coisa, velho. Não, o Thiago Bicho, eu tô cansado, velho. Só de ouvir a rotina dele. Só de ouvir a rotina eu fico dele. impressionado, assim, porque até pros nossos ouvintes, assim, o tanto que isso é surreal, sobretudo porque ele tá falando esse negócio, de puxa o cobertor e não sei o quê, mas galera, posso assegurar pra vocês, você não tem uma faculdade que tira 5 no MEC, tu não tem um curso que tá rodando com uma capacidade grande de alunos, se tu não tá ali presente. E tu não tem um escritório. Detalhe, tu não vai trabalhar com tributário e contra o Estado, o Distrito Federal, o município, se tu também não souber trabalhar e gerir a máquina. Então, levando em consideração que ele tá advogando contra procurador do DF. exato. Então, assim, ele tá sendo humildão aqui, tá? A gente também tô a gente achando. traz uma galera meio psicopata, assim, uma galerinha meio louquinha aqui, né? Mas assim, isso não é o comum, não é o habitual, Thiago. Não é esse negócio seu de um perde uma coisa, ganha outra, assim, não vai colar muito pra gente, não, porque a gente já te conhece. Também não, porque eu mando mensagem pra ele, ele me responde em menos de 15 minutos, cara. Exatamente. É mais fácil falar com o Thiago do que com a central de call center, pô. Não, É muito mais rápido. fácil falar com o Thiago do que falar com o Eduardo. Isso é verdade, cara. E a gente, às vezes, tá trabalhando no mesmo local. No mesmo andar, né? No mesmo andar. No mesmo andar. Não, e tu sempre muito atencioso. Então, isso assim, eu acho que é interessante, porque, basicamente, a cabeça do empreendedor é assim, né? Como se ele estivesse não fazendo as coisas sempre no máximo, enfim. Mas dá pra ver que, eu acho que essa é uma dica, tu não deixou diretamente aberto, mas, Eduardo, isso aqui, para todos nós que estão ouvindo, né? Estão pegando um pouquinho do podcast conosco, é essa pluralidade de rendas, pulverizar em múltiplas fontes e saber trabalhar a gestão de cada uma delas, sobretudo no que concerne, assim, as estratégias entre elas. Veja que ele estava falando que eu fico no comercial daqui, porque o comercial daqui, de uma empresa dele, não atrapalha o comercial, que ele tem que trabalhar na educação também como coordenador, e também do escritório. Então, inevitavelmente, você vê que diferentes negócios, ele trabalhou em aptidões que são semelhantes para ele não destinar força em outras coisas, né? Da fala que eu pude fazer a leitura do que tu está falando.
Então, ele trabalha essa ideia de captação, tanto para o alunado referente à língua estrangeira, como a educação de nível superior e a captação de cliente. Então, assim, é uma valência de forças, né? Ele não está perdendo força para colocar em outras questões. Eu acho que isso daí é um ponto de destaque nesse diálogo de hoje. Saúde, Ricão. É um ponto de é um ponto de destaque, né? Para a gente salutar aqui, deixar bem claro, né? Para todo mundo que está nos ouvindo. Até com ponto, essa ideia de não ter tarefas que você desvie muito daquilo que já é sua área fim, porque você até falou, gostava muito da questão de gestão, né? Então, daquilo que você tem mais afinidade, você consegue desdobrar e criar outros braços para ter diferentes rendas. Porque, bicho, se você for fazer coisa que você vai ter que parar a sua vida para poder aprender do zero para começar a fazer, não vai dar certo. E não vai conseguir continuar advogando, pô, não tem como. Mas esse é um ponto interessante. Isso eu não recomendo mesmo para ninguém, cara. Tentar gerir três negócios, coisas do tipo, igual eu tô tentando, realmente não é algo saudável, vamos dizer assim. Mas que tá sendo de grande aprendizado? Tá sim. Você mencionou, a gente não parar para aprender algo, né? Mas no meu caso, eu parei para aprender, certo? Assim, eu tirei um tempo, inclusive foi o período de abertura da empresa e eu acho que, assim, foi trágico, foi horrível esse período, mas esse período que a gente passou em casa, durante a pandemia, ajudou muita gente a fazer pivotagem de carreira, ajudou muita gente a desenvolver outras coisas e foi aí que eu desenvolvi esse tino da gestão. Esse gosto, na verdade, por gestão, de estudar e tudo mais. Então, assim, nesse período eu tinha tempo, não tinha tantas atribuições, não tinha tantos meninos correndo pela casa, então aí eu conseguia realmente estudar essas coisas. Hoje eu conseguiria fazer isso? Com certeza não. Com certeza eu não conseguiria. Mas, em compensação, o que eu aprendi lá eu consigo usar em todas as outras áreas. Puxei para dentro do escritório, puxo para dentro da Parque um pouco e puxo para dentro também da Anhanguera, né? Para a gente fazer todo esse trabalho de gestão. E vocês mencionaram um top aí, um ponto, que foi a questão de eu sempre responder, né? Uma coisa que eu tenho para mim, assim, de atendimento, né? Eu gosto muito dessa área também de atendimento ao cliente, coisa do tipo. Eu sei que, assim, uma resposta rápida, muitas vezes é muito melhor do que uma solução rápida. Porque, às vezes, o que uma pessoa vem falar comigo, ela não consegue uma solução rápida. Mas eu percebi que, às vezes, se eu não tenho a solução, mas também não dou a resposta, ela fica chateada. Agora, se eu já dou a resposta logo de cara, normalmente a coisa tende a ser melhor, entende? Então, assim, eu tenho por hábito fazer isso. Na hora que eu vejo as mensagens, já mando direto. A não ser que eu esteja em sala de aula, esteja em reunião, esteja gravando um podcast aqui, por exemplo. Mas, tirando isso, eu tenho por hábito fazer isso. Mas, às vezes, também desgasta um pouco, né? Porque, quer queira ou não, é sempre alguma coisa nova para você pensar. Algo que entra na fila e se você não souber gerir isso, complica também. Complica bastante. Cara, mas o que eu digo da ideia de você parar a vida, por exemplo, eu gosto muito de assistir MasterChef, mas eu não me aventuro a cozinhar. Mas já pensou eu decido abrir um restaurante e eu cozinhar? Não, tá enrolando. Cara, não faz sentido. Agora veja, eu já faço gestão do escritório administrativo, pago e recebo. Eu consigo abrir o restaurante e ficar na gestão, mas eu não consigo ir pra cozinha, entendeu? Uhum. É disso que eu digo um pouco mais acerca da afinidade, sabe? Porque se eu tivesse que parar pra poder aprender a cozinhar, irmão, não ia dar certo, pô. Eu ia perder um sócio, pô. Sem Tu dúvida. ia querer me demitir, mano. Sem dúvida. Você não tá entendendo. O Dudu... Eu te interrompi, Dudu? Não? Eu já tô querendo demitir. Engasguei aqui. Não, mas assim, olha só. Eu cultivei agora um hobby, um outro hobby. Aí agora eu tô mexendo com aquário. Eu adoro, sempre gostei de animal, sabe? E agora eu tô com um aquário, tem um pouco mais de um ano. Cara, eu me vi estudando, tô com a cara agora grande, e eu me vi estudando amônia, nitrito, nitrato, bactérias e papapá. Então comecei com aquele betinha, hoje eu tô com um aquário gigantesco, X espécies e tal. E eu fico pensando assim, sobretudo à noite, quando eu vou trocar a água e tal, vou fazer ali os exames da água e tal, do parâmetro. Eu fico pensando, cara, quanto tempo eu não perdi estudando só pra aprender a fazer o básico disso daqui. O tanto que isso aqui me tomou de energia pra eu aprender.
E o tanto que eu fui psicopata de querer aprender. Normalmente o pessoal compra um bichinho, ele morre e desiste, né? Sobretudo no aquarismo. Mas não, cara, assim, demandar ser uma pessoa que tenha plena ciência do que tá acontecendo. E aí é aquela coisa que talvez todo mundo que tá começando, é uma frase tudo, assim, quando tu tá começando, tu não tem ainda muito cliente, tu não tem muito trabalho, mas tu tem uma coisa que é fundamental, tempo. E se tu tem tempo, tu tem que destinar isso ao quê? A se melhorar nas outras áreas que você precisa atingir. Então, eu acho que toda vez que a gente precisa começar uma coisa do zero e o nosso tempo ele é escasso, ele também se torna um tempo mais resolutivo. Então, assim, eu imagino que hoje, se qualquer um de nós três formos fazer alguma coisa, eu tenho certeza que a gente seria mais assertivo no sentido de eu preciso aprender isso para chegar nesse ponto, para atingir tal finalidade. Então, talvez um estudo mais direcionado. Não que estudar seja ruim, mas o começo, sair da zona de conforto, que é uma coisa que eu particularmente adoro, eu acho que é sempre bom estar saindo um pouco da zona de conforto, tanto é que mexendo com aquário, 6 meses atrás era biatlon e não sei o que. Então, assim, isso demanda uma energia também surreal, mas ela não pode, e aí lembra, não pode sobrepor aquele seu objetivo principal, que justamente no nosso caso, nós somos o quê? Eu e Eduardo, antes de mais nada, professores e advogados, sem sombra de dúvidas. Eu fico me perguntando com quantos peixes você matou, até entender o nível de amônia que tem dentro de um aquário. Não, pior que eu nem fui um serial killer fish, não. Um serial killer fish, não. Na verdade, assim, foram até pouquíssimos, sabe? Eu perdi 2 betinhas e 3 pequenininhas, 3 tetras neons, assim. Mas foi pouco, assim. Hoje eu tenho uns 50 e poucos. Caramba. Não é um aquário pequeno, é um aquário grande. Que legal, cara. Tem um lagosta. Mas tudo isso, assim, foi fruto de muito estudo. Estudar cada espécie, cada bichinho. O que eu quero dizer é, tudo que a gente coloca um pouco de empenho, é possível lograr isso, sabe? Mas também tem aquela mentalidade de não fazer uma coisa mal feita ou por fazer, também é uma coisa que... Não, mas isso é física quântica, né? Em que sentido? Quanto você... Pra tudo na vida. O que você coloca, a energia cresce. Faz sentido. Se você destinou seu tempo para a questão do aquário. Então, aquilo ali vai dar algum resultado, vai dar fruto. O Thiago aproveitou o período da pandemia, injetou energia na questão da gestão. Aprendeu a gerir. Aprendeu, porque... Tô aprendendo, né? Tô sempre aprendendo, todos os dias, né? Todos nós, mas é inegável que eu já consigo ver resultado. Sim. E resultados bons. Tanto que nota 5 no MEC. Cara, isso foi 5 surreal. de 5, né? Se 5 eu falar de 5 pra minha mãe, ela vai lembrar do meu boletim do tempo do ensino médio e ensino fundamental. Eu vai falar só 50%. Não, mas foi 5 de 5. Isso foi surreal. Mas ali foi uma construção do curso todo, né? Então, assim, teve participação de várias pessoas e todas muito competentes. Então, assim, foi um resultado esperado e também muito, muito importante pra gente, né? Agora, tava pensando aqui sobre um negócio que vocês mencionaram. Vocês estavam falando sobre, é difícil fazer a correção, uma correção mais pormenorizada, que a gente usa, né? O fator de correção do Word e coisa do tipo. Uma coisa que eu aprendi na Anhanguera mesmo, com uma grande chefe que eu tive na Anhanguera, justamente esse ponto. Repetição importa muito. É aquela questão de sempre estar repetindo. Eu tô falando aqui de treinamento de pessoas mesmo. Que eu acho que no final das contas, saber gerir é saber justamente isso, saber lidar com pessoas. E pessoas a gente lida com repetição. Você vai uma vez, não deu certo. Não, beleza. Repete, até que uma hora dá certo. Se não der certo, realmente, aí paciência, bola pra frente, a gente dispensa e traz outra pessoa, né? Mas eu acho que muito disso é esse que é o ponto. E sobre um outro ponto de gestão também, que eu tava até pensando aqui quando vocês estavam falando, é a questão do tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, né? 24 horas todos os dias e tudo mais. O fator de você trazer pessoas para perto de você é justamente essa, que você consegue ampliar as suas horas do dia. Porque, na verdade, você está colocando outras pessoas para seguirem a sua estratégia. Uma estratégia que você traçou, que você estava ali se orientando por ela. E isso, no final das contas, quando dá certo, cara, é muito legal. É muito, assim, dá gosto de ver, sabe? É bem legal, bem interessante. Que massa. Eu tava lembrando de um negócio, quando eu fui fazer estágio, e eu repliquei isso agora, né? Eu fui fazer estágio, eu tinha saído do primeiro e ia pro segundo semestre. Aí cheguei na AGU, meu chefe era o Daniel Silva Passos, advogado da União ainda, hoje. E aí ele falou assim, você tá em qual semestre? Eu falei, tô indo pro segundo. Ele falou, que maravilha, né?
Me trouxeram um estagiário que só sabe ler e escrever. Mas não sabe mais nada. Falou, desce, pega o livro do Alexandre Freitas Câmara, faz um resumo sobre petição inicial e sobe aqui e vamos conversar sobre. Cara, eu cheguei, abri o livro, fiz lá o resumo, passei umas 2 horas do meu tempo de estágio, né? Quase 50% ali do meu tempo de estágio fazendo esse resumo. Peguei, voltei na sala dele, falei, tá aí. Ele olhou o resumo, botou do lado e falou, tá bom, o que você entendeu? E aí a gente começou a conversar sobre petição inicial. E aí eu passei muito tempo me perguntando por que ele queria que eu fizesse aquele resumo pra ele. Até que eu entendi que o resumo não era pra ele, o resumo era pra mim, velho. Ele já sabia a petição inicial, pô. Eu é que não sabia. Eu que precisava aprender. E aí ele teve esse cuidado de fazer com que eu, primeiro, lesse a doutrina. Ele não fez um resumo pra mim. Ele mandou eu ir ler a doutrina. E depois, esse resumo, que hoje eu já não me recordo mais se ficou comigo ou se ficou com ele, se ele me devolveu ou ficou com ele. Mas aquilo ali fez uma diferença tão grande que quando eu cheguei na matéria de petição inicial na faculdade, o que a professora falava, eu já sabia. Eu já não precisava mais daquela aula. E assim foi todo o meu período de estágio, em específico com ele, porque ele tinha essa paciência de falar, estuda, faz o resumo e vem conversar comigo. E aí hoje eu faço isso com os estagiários do escritório, em especial agora, as 2 últimas. Falei, faça um resumo sobre isso. Eu preciso que vocês saibam isso. E aí elas chegaram e falaram, e o resumo? Você não vai querer o resumo? Você não vai ficar com o resumo? O que você diz no meu resumo? Eu falei, o resumo não é pra mim. Eu dou aula dessa matéria. Eu já tenho o meu resumo. O resumo é pra vocês. Pra que vocês saibam disso. E aí foi que eu tive a compreensão exata do que foi que o cara tinha... Do que o Daniel fez comigo lá atrás, velho. Dessa questão de treinamento, de paciência, de cuidado. E o pior, hoje nem contato mais eu tenho com ele pra poder agradecê-lo. Mas se estiver vendo, Daniel, obrigado. Ajudou muito, cara. Ajudou demais, velho. Essa paciência. E aí, treinamento de pessoas ou gerir pessoas, eu acho que antes de tudo é um exercício de paciência. Uma coisa que eu aprendi na época de estágio também, eu comecei a fazer estágio mais ou menos ali com segundo, terceiro semestre também, e eu fazia estágio no setor de legislação de pessoal lá do Itamaraty. E aí nesse período, a gente pegava muito processo, a gente só cedia informações, né, para a AGU poder peticionar e tudo mais. E uma coisa que eu aprendi, assim, que foi um aprendizado que eu levei para a vida, né? Hoje, nas aulas, eu ensino isso e tal, mas é justamente o seguinte: você quer saber falar bem, quer saber escrever bem? Fale e escreva como se estivesse escrevendo ou falando para uma criança de 5 anos de idade. Porque você consegue suprir todas as lacunas na sua fala, todas as lacunas na sua escrita. A criança de 5 anos de idade não é aquela que fica perguntando o tempo inteiro? Uhum. Por quê? Por quê? Por quê? Se você já escreve respondendo todos os porquês, você já resolve todo o problema. E aí, recentemente, lendo um livro, né, Comunicação 5 Estrelas, do Carmine Gallo, Carmine Gallo o nome, ele fala justamente isso. Você quer falar bem? Fala como se estivesse se comunicando com uma criança de 6 anos. É basicamente a mesma ideia. Você supre todas as lacunas e fala de forma clara, sem utilizar palavras difíceis, uma comunicação rebuscada. Isso torna a coisa mais simples, mais interessante. Isso daí foi um aprendizado que eu levei pelo resto da vida também. Bem legal. Bem interessante esses aprendizados. Show. Uma pergunta que eu acredito que os nossos espectadores e ouvintes também vão ter. A gente falou um pouco sobre docência, já falamos sobre docência aqui e advocacia. Então, você, como gestor, coordenador de um curso de direito, o que tu olha quando tu vais contratar um professor para dar aula na faculdade que tu gere? Hoje são 2 fatores que eu tento olhar bastante quando eu vou fazer contratações, né? A gente até passou por uma no início do ano. Eu olho muito a questão de parceria e capacidade em sala de aula. Capacidade em sala de aula, normalmente eu gosto de pegar temas que a um primeiro momento são muito simples de serem explicados, mas se é um bom professor, ele vai conseguir destrinchar aquilo, vai conseguir explicar aquilo de uma forma muito clara. E o outro ponto é justamente o ponto de parceria. Porque hoje, dentro de um curso, para gerir um curso, se você não tem a parceria dos seus professores para ajudar aqui, para conseguir algo ali, algo que eu digo é assim, você está montando uma grade. Às vezes você precisa que um professor pegue uma matéria que não é afim, certo? Se você não tiver professores parceiros, você não consegue.
Então, hoje, é muito esses dois aspectos que eu olho. E acaba que eu consigo suprir várias outras lacunas na contratação, né? Por quê? Você precisa ter uma pessoa bem qualificada para dar aula, a melhor aula possível para os alunos. Você precisa ter uma pessoa que seja cuidadosa, que respeite ali a questão das regras da faculdade, que auxilie quando necessário. Então, assim, esses dois requisitos são o que normalmente eu olho. Agora, se perguntar para as outras áreas, escritório, escola, aí já são outros requisitos que a gente olha, né? Porque, por exemplo, escritório eu já olho capacidade de desenvolvimento, capacidade de fala, de escrita, coisas desse tipo, que eu busco muito mais pessoas para peticionarem do que necessariamente para atuarem para atuarem na captação ou coisa do tipo, entende? E já de outro lado, na escola, aí eu já busco outra coisa, que é mais pessoas desenroladas, que consigam realmente ali entrar em contato com o cliente, tenham a cara de pau necessária para ligar para uma pessoa e fazer uma venda. Então, assim, são critérios diferentes e para até amarrar essa questão, isso daí é interessante porque você precisa analisar bem a característica do negócio para poder fazer uma boa contratação. Porque senão você acaba contratando errado. E contratar errado sai muito caro, né? Muita gente fala aí na internet, por aí, fala que assim, a gente tem que ser rápido para demitir e demorado para contratar. Fazer um bom processo seletivo, fazer todas as perguntas necessárias, suprir todas as lacunas. Não é pegar o primeiro currículo e sair contratando. Que esse é o problema também. Muitas vezes você até comentou, Eduardo, que vocês encontraram muitas pessoas desqualificadas. Isso não é só na advocacia. Toda área a gente encontra. Muita gente muito desqualificada. E encontrar aquelas preciosidades é que é difícil. Na sala de aula a gente encontra. Encontra, sim, com certeza. Mas num processo seletivo normal, aí tem que realmente garimpar bastante, procurar bastante. E não vou mentir para você, acaba sendo um jogo de sorte também. Porque numa entrevista, as pessoas se vendem muito bem. Elas se vendem muito bem, passam uma impressão. Mas depois dessa entrevista, a coisa costuma mudar, né? É igual um casamento, né? Quando você tá namorando, a coisa é boa, é tudo legal, né? Cada um na sua casa, é muito bom. Quando você se casa, aí a coisa muda, né? A coisa muda, são outras regras e por aí vai. Então, assim, é basicamente isso. O Thiago realmente fala como se ele estivesse explicando para crianças de 5 anos. Né? Porque eu já ia perguntar como era no escritório e na escola de língua estrangeira. Eu já ia fazer essa pergunta e ele já foi lá e supriu. Cara, entende que isso também é uma qualidade absurda de um advogado? Antecipar. Ele antecipa o raciocínio da parte adversa numa facilidade muito grande, né? Cara, enfrentar o Thiago do outro lado deve ser indigesto, né? Deve, sem sombra de dúvidas. Vamos tentar um dia, tá tranquilo. Vem, tá quentinho. Vem, pode vir. Vem. E sabe o que é mais sinistro? É que isso fica uma dica para todo mundo que tá nos ouvindo. Às vezes, a gente pensa muito assim, eles estão falando. Não, eles estão compartilhando experiência. E isso aqui é o que não tem preço. Porque lá atrás, eu já trouxe já uma perspectiva de como que ele estava fazendo para investir força numa área que dialogasse com as outras duas. Então, 3 instrumentos distintos, 3 profissões distintas, todas trabalhando a ideia de gestão. E agora ele colocou uma nova pepita de ouro. Essa a gente demorou um pouco mais a entender que a gente fazia, mas que, olha só o que ele falou agorinha. Ele disse que eu preciso de um advogado para peticionar, não para captar e não para fazer sustentação. Porque basicamente são funções de quem? Do dono. Entendeu? Então, olha só, ele busca um operacional, traduzindo, né? Agora traduzindo para uma linguagem de empreendedor. Buscar o indivíduo para aquele setor, para aquela engrenagem funcionar dentro do contexto geral, mas que a aparência de fora justamente seja outra. Então, se a engrenagem ela fica dentro de uma estrutura por um motivo, né? Então, é justamente essa ideia de fazer com que algumas funções sejam típicas, exclusivas do dono, para que tu possas fazer uma boa gestão do todo, né? Então, realmente, é uma sacada, né, uma virada de chave assim, interessante para quem está começando, para quem está com o escritório crescendo e começa a ter muita gente e aí começa a perder um pouco a mão disso. Né? Eu conheço assim, alguns amigos que são de escritórios gigantescos e rapidamente, assim, quando eles decidiram sair, escritório grande, sabe, com rendas grandes, e aí a pessoa a empresa perdeu aquela ponte, ela se sentiu desamparada. E aí foi lá, saiu do escritório grande e foi pro pequeno, justamente porque tinha aquela conexão com o cliente, sabe? Tinha uma conexão muito próxima. Entendeu que o escritório, o funcionamento dele
era assim, por meio daquele indivíduo. Então, isso é realmente uma sacada muito interessante, Thiago. Duas sacadas legais aqui. A primeira delas é a seguinte, que você mencionou essa questão de, o escritório vai crescendo, vai perdendo o toque, vai perdendo o tato. Eu tava até conversando um dia desse, aplicando prova, a gente tava aplicando prova em sala, e a gente levantou a questão de gestão mesmo, né? Eu levantei até pro Eduardo essa pergunta, cara, e aí? Se você perde uma pessoa dentro do escritório, o que você faz? Como é que você resolve? Contextualizar aqui a situação. Imagina o seguinte, você monta um escritório, e você cada um tem as suas funções ali dentro. Cada um tem suas atribuições e tudo mais. Imaginemos que o Felipe ganhou na Mega Sena. E ganhando na Mega Sena decide, não, agora eu não vou mais morar no Brasil, vou sair fora e vou cair fora. E aí? O que você faria, Eduardo, numa situação dessa? Porque você perderia o seu coordenador civil, certo? O que você faria nessa situação? Que não fosse ilícito. Que não fosse lícito. Porque eu já tava pensando aqui, falei, cara, tem um cliente que de vez em quando ele foge do presídio, eu acho que daria pra mandar ele atrás do Felipe. Até porque, como é que tu ganha na Mega e não disponibiliza parte da verba pra mim, né? Mas, vamos lá, a primeira coisa que eu faria era pegar a pessoa que tá imediatamente abaixo do Felipe, na coordenação do civil, promovê-la pra coordenação e a partir daí me desdobrar em 2 para cuidar tanto do penal quanto do civil. Até que eu conseguisse estabilizar com aquela pessoa na coordenação, né? E aí treinar alguém para substituí-la. Segunda pegada que eu tenho aqui, depois eu explico tudo. A maior parte dos escritórios de advocacia hoje, isso é até um problema que a gente tem até por conta... Não é bem um problema, é uma coisa que foi trazida no Estatuto da Ordem, foi trazida nos Códigos de Ética e Disciplina, que é a não mercantilização da advocacia. O que significa isso em poucas palavras? Me corrijam se eu estiver errado, mas a gente não pode tratar necessariamente a advocacia como um negócio, porque ela é uma função essencial à justiça, correto? Seria mais ou menos essa ideia que muitas pessoas falam por aí. Mas em que pese a gente não poder tratar como um negócio, como se fosse uma empresa, uma empresa que visa o lucro e tudo mais, se a gente não tiver um pensamento de que se trata de um negócio, e eu acho que vocês já até mencionaram isso aqui em outros episódios, mas se trata de um negócio, a gente não consegue realmente levar à frente. E aqui eu trago o lado da gestão, que é mais o ponto de processos. O que eu percebo? A gente domina muito bem a arte do processo. Processo civil, processo penal, processo do trabalho, que seja, a gente domina pra caramba. O grande problema é processos internos. Muitas vezes um escritório não tem tantos processos internos. Se você não tem tantos processos internos, você fica muitas vezes à mercê de algumas situações. Por exemplo, o Felipe saiu, você vai promover a pessoa imediatamente abaixo dele, certo? Mas e se essa pessoa não quiser ser promovida? Mas e se essa pessoa não recebeu o treinamento completo do Felipe? Por acaso ele guardou alguma parte para ele e não passou para ela? Tá percebendo que o fato de você ter que se desdobrar para poder cuidar da área civil já é um problema de gestão? Porque se você já tem processo interno, o processo significa justamente isso. Tem um livro do Michael E. Gerber, que é o Mito do Empreendedor. Esse livro é sensacional, recomendo para todo mundo a leitura. Ele tá bem caro, mas ele é bem legal. Qual que é a ideia que ele vende? Ele fala o seguinte, cara, você precisa trabalhar o seu negócio como se você estivesse criando uma franquia. Qual que é a ideia de uma franquia? Você cria um negócio, você testa ele, você valida ele deu certo. O que você começa a fazer? Cria os processos internos e começa a vender esses processos para outras pessoas. E essas pessoas são obrigadas a aplicar esses processos internos. Você pega aí casos como do McDonald's, da própria Park Education, o Açaí Puríssimo também é uma franquia e por aí vai. Eles têm processos internos. Desde o momento em que você pega o açaí, o tipo de açaí que eles compram, os produtos que eles usam, tudo isso é padronizado. Qual a ideia? Ele defende a ideia de que todo negócio seja franqueável. Como assim? Um escritório de advocacia franqueável. Como seria isso? Você tem os processos internos certinhos. Você sabe exatamente quando chegar um processo, o que a pessoa precisa fazer, onde ele entra, onde ele sai, com quem que tem que conversar, com o que tem que ser feito. Pode até não ter a mesma técnica, mas você tem a tranquilidade de que, se existe o processo e ele está sendo cumprido, vai entrar no lado A e vai sair no ponto B. Essa que é a ideia. Entende? Então, assim, essa é uma sacada que eu tive e eu estou tentando replicar hoje dentro da minha gestão, tanto na coordenação do curso, na Anhanguera,
como na direção lá da PARC. Por quê? Eu atualmente estou coordenador, eu não vou ser coordenador para sempre, mas eu quero ter a certeza de que quando eu sair de lá, vão ter processos que, se quem assumir quiser seguir, vai garantir que saia do ponto A, chegue no ponto B, tudo certinho, entende? Não vai ser um reaprendizado para então poder tocar o curso, entende? Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Fica a dica para vocês aí também. Só que no nosso escritório, eu acho que esse modelo não vai ser aplicado nunca. Eu vou te explicar por quê. Porque quando você vai no McDonald's e pede um sanduíche, ele vai ter o mesmo gosto em qualquer canto, porque tu tem, enfim, os mesmos materiais, mesma distribuição e tal. Só que no nosso escritório, como nós temos, por exemplo, processos estratégicos, processo de alta sensibilidade, ainda que eu desenvolva um processo interno para o que deve ser observado, essas demandas não chegam até nós de uma forma direta, porque é um caso simples. O Eduardo estava até falando esses dias, você lembra que você me chamou para conversar na segunda-feira e falou assim, cara, porque todo caso no escritório, ele é assustadoramente complexo. Justamente por quê? Porque quando foi no fast food, ele não teve a resposta. Então, quando ele chega no escritório, hoje, talvez é por conta também do modelo do escritório, ele não é contencioso de massa. Então, eu não tenho um processo interno para pegar e falar assim, para tal caso é isso, isso, isso. Não. Claro, tem as causas de menor complexidade, essas aí seriam possíveis, mas chega assim, eu tô com um problema de prescrição intercorrente, transição do código anterior para o código novo, 4 suspensões, é uma execução contra a fazenda e tem um vício na citação. Foi despachando isso, foi na segunda-feira, no STJ. Então, assim, a bomba, ela chega num jeito, as demandas, elas chegam num teor de complexidade tão alto, que realmente, ainda que tu tenhas um mínimo de trâmite interno, procedimento interno, quando o Eduardo fala essa questão de se desdobrar, é porque do modelo de negócio que a gente tem hoje, é quase impossível a gente pensar nessa ideia de simplesmente deixar uma coisa moldada para certo tipo de demanda. Por exemplo, do Tribunal Superior, quem faz análise de processo estratégico e demandas processualmente complexas sou eu. Então, não é nem como se não tivesse como delegar. Mas são temáticas de problema tão sensível, que o sistema interno de outros escritórios, de outras pessoas, já não funcionou. Revisões criminais. O Eduardo sabe bem disso. Chega na revisão criminal no escritório, à torta e direita. E assim, a gente é contratado para fazer sustentação oral nas revisões criminais. Não é barato, já adianto, não é barato. Mas, quando a gente pega o processo, por vezes, a nossa orientação é falar assim, desiste. Porque tu esqueceu ou porque tens que fazer um procedimento antecedente, anterior, para que tu possa poder, assim, entrar com isso daí para que a sustentação não seja palavras. E a gente já deixou de pegar cliente por conta disso. Lembra que o pessoal falou que não queria pagar e tal, e deixou de pegar cliente. Então, assim, acaba que esse sistema interno ele é fundamental, por exemplo, para nós, né? Triagem, distribuição, identificação, e aí são as reuniões de tese. Beleza. Procedimento interno. Agora, quando chega em outras temáticas, algumas coisas de maior sensibilidade, talvez esse seja o nosso procedimento interno, né? Recebe, tria, delega, faz a reunião, determina as estratégias e vai. Isso daí realmente vai. Só que tem sempre ali a figura dos 4, né? O Eduardo e o Gabriel para os processos criminais, eu e a Rosa para o civil, e o empresarial a gente monta a equipe de acordo com cada tipo de cliente, né? Então acaba que enfim... talvez esse seja o nosso... tem um processo. Esse é o nosso processo interno. Ele falou e descobriu. A gente tem um processo interno. Uau! É verdade, temos. Talvez não no mérito, mas é verdade. A gente já tem vários processos internos. Mas uma coisa que eu defendo, eu nunca vou defender. Vou defender no mérito tenha um processo padrão. Não. Assim, claro que existem causas de massa em que um pedido vai ser semelhante a outro. A gente pode utilizar partes da fundamentação, mas... eu nunca defendo isso. O ideal é justamente a gente trabalhar com o quê? Não. Cara, a gente trabalha com vários pontos de contato. Eu tenho que fazer contato com o cliente, tenho que fazer contato com o tribunal, tenho que fazer contato muitas vezes com outras áreas administrativas. E aí, se por exemplo, eu saio hoje, alguém que entre, vai ter essa sacada, por exemplo, de... qual que é o momento adequado para fazer um despacho? Um despacho antes de uma sustentação oral, por exemplo. Existe um momento adequado, não é qualquer momento. Porque dependendo da situação, você vai despachar de forma muito antecipada
E aí o processo não vai entrar em pauta, vai demorar muito tempo, seu despacho vai servir para alguma coisa? Não necessariamente. Existe um momento certo, que é geralmente depois que ele entrou em pauta, coisa desse tipo. Agora, se você não tem essas mini estratégias, de certa forma padronizadas, você não consegue repassar isso para frente. E assim, o legal é isso, cara, porque a gente, na nossa advocacia, por muito tempo, a gente já tem esses processos internalizados. A gente faz de uma forma porque a gente sabe que funciona. Só que são processos. São processos. Por exemplo, você vai entrar com aquele negócio que já está manjado no criminal mesmo. Eu não vou apresentar a resposta à acusação. Ou, na resposta à acusação, eu não vou apresentar a tese de mérito. Vou falar só sobre trazer ali o rol de testemunhas. Se for o caso, eu ventilo alguma nulidade, alguma coisa e bola pra frente. Talvez um pedido de liberdade, alguma coisa assim. Beleza. Chegou lá na frente, eu vou ventilar todas as minhas teses defensivas aonde? Nas alegações finais. E olhe lá, porque tem tese doutrinária que fala que a gente pode não ventilar nas alegações finais no júri. Porque eu não quero apresentar as minhas teses defensivas pro promotor de justiça. Questionável. Mas existe. E aí? Tá vendo que existem processos internos que são os macetes que a gente conhece, que às vezes a gente consegue transformar em processos e passar pra frente? Não tô falando da estratégia, porque realmente, cara, num escritório de advocacia, o problema nunca vai ser igual ao outro, certo? Até mesmo lá na escola, quando a gente está dando aula, um aluno não é igual ao outro. Uma estratégia de abordagem que um professor usa não é a mesma que ele vai usar para um outro aluno, para uma outra pessoa. Então, assim, tudo isso realmente é onde está o diferencial do negócio mesmo. Mas se a gente consegue ter um caminho em que eu sei que eu vou sair do ponto A, chegar ao ponto B, isso aí facilita a vida. Facilita a vida para futuro, né? Pra tudo. Fui desconstruído ao vivo. Foi. Desculpa. Não, muito bom, muito bom. Não, mas é bom, cara. Isso é legal, porque durante a minha fala eu já tava pensando, cacete, tem quantos procedimentos internos aqui? Que eu nunca tinha parado pra pensar. Fiquei tão Mas eu acho que é focado no porque mérito. você focou no mérito. É. Porque quando você começou a falar, eu pensei, né? Eu refleti, não, mas o cliente chega, a gente tem aquela anamnese dele, né? Que Sim. depois fica na rede para saber quem foi que conversou, o que conversou, qual a estratégia preliminar, e depois os desdobramentos internos, e aí, fugindo disso, publicação cai no e-mail, do e-mail vai para Hillary, da E-mail de Hillary publicação. distribuição. Uhum. Você tem um e-mail de publicação, você tem um e-mail de escritório, Sim. para poder trabalhar e não ter nenhum furo. Não, mas faz sentido, mas é só porque você ficou mesmo apegado ao mérito. Não, mas isso é bom, até porque é um espaço pra crescer, né? Da próxima vez eu vou falar, olha, tem um livro que eu não li, mas o Thiago leu. E ele disse que é muito bom. Inclusive, para não precisar voltar no YouTube aí, qual é o nome do livro? Michael E. Gerber, Mito do Empreendedor. Então, busque Mito do Empreendedor, porque Michael Gerber dificilmente você vai conseguir. Até porque o cara tem uma escola de línguas, né? Então, it's a perfect English. Perfect aqui. Ele nem deve ser... Também não é assim. Então, o Mito do Empreendedor, leia, tá? Não vá ouvir um audiobook. Leia, vale a pena, é tranquilo, vale muito a pena. Eu não li não, mas o Thiagão leu. Eu não li, sensacional. mas o Thiago leu e ele disse que é muito bom. Várias palavras, E várias vocês estão vendo ideias. que ele é bom. Né? Viu que mandou bem. Não é à toa que o cara faz isso, né? São 3 pagodes tocando e o cara ali, ó, tocando nas 3. Cara, 3 pagodes não, é um pagode, um forró e um funk, né? E o cara no carrão. Mas é engraçado nesse negócio dos 3 pagodes, é que hoje, pelo estatuto, a gente, em tese, pode ter mais de um escritório de advocacia, né? A gente pode ter 3, 4 pagodes Temática tocando, né? polêmica, deixa eu ver aqui se a gente já não tá delongando. Henricão, quanto tempo aí já desse falatório? 1 hora, então essa é a última temática pra gente finalizar, porque esse tema é polêmicos. Esse é. Depois a gente Polêmicos? marca outro podcast aí pra falar disso. É bem Não, mas legal. dá uma pontinha disso aí, né? Dá uma ideia agora. Vamos lá. E aí? Explica esse negócio Explica aí. esse negócio aí. Não, foi uma alteração recente, né? Relativamente recente no Estatuto da Ordem. E ele trouxe justamente essa possibilidade, porque até um certo tempo atrás, você não poderia figurar em mais de um CNPJ, mais de um escritório de advocacia. Em tese, por esse texto, hoje, você consegue figurar em mais de um escritório. E eu vejo colegas aí com mais de um escritório de advocacia, atuando em mais de uma vertente e tudo mais. Mas em mais de uma sociedade ou pra galera que nunca nem abriu o código?
antes não podia ter 2 sociedades ou uma sociedade não poderia ter vários escritórios? Realmente, eu não expliquei direito, desculpa. O que acontece? Ah, venci o Realmente, porquê dele. É verdade. Eu te vinguei. Obrigado. fui Superamos pego- os 6 fui- anos. Fui pego de surpresa aqui, agora vamos lá. Não, mas é justamente isso. A gente tinha uma vedação de ter mais de uma sociedade de escritório de advocacia. Uma sociedade de advocacia, né? Com a evolução, né? Hoje a gente evoluiu a ponto de ter a sociedade unipessoal de advocacia, em que eu posso ter ali a minha própria sociedade. E hoje é possível que você tenha mais de uma sociedade de advocacia, certo? Por esse texto legal. Agora, como que isso está sendo aplicado, como isso está sendo visto pelas OABs, aí está tendo divergências aí, certo? Se eles estão aceitando, Poliamor jurídico. É basicamente porque eu isso. pensei um pouco até além, assim, porque quando tu contrata, sei lá, vamos pegar assim, você contrata o Farias e Rossi, basicamente você espera o Eduardo Farias na linha, né, de atuação. Então vamos pegar o desses grandes, Farias e Rossi. E aí a gente pega assim, e aí o Dudu quer, sei lá, expandir. Aí você vai lá e tem sei lá, o Cury. Aí ele vai lá abrir Farias e Cury. Você nem ousa fazer isso. Lá em, sei lá, no estado do Goiás. Nesse caso, tipo, será que o cliente, né, ele chega por conta dos advogados daquele local ou ele chega por causa do sobrenome do advogado Farias, sabe? Assim, até que ponto essa ideia de trazer um sobrenome de peso... Olha só, pensando já na frente. Porque, se a gente pensar no nosso nicho, nosso reduto aqui menor, é uma coisa, mas você pensa aquelas advocacias de nível nacional. Você entende? É um pouco diferente. Cara, mas eu acho que isso aí é fruto da própria sociedade poligâmica, politeísta, tudo que você quiser, porque, cara, eu acho que simplesmente não faz sentido, porque pra mim sociedade ainda é como casamento, e casamento é monogâmico e paciência, amigo. Mas tem um problema aí, que é o seguinte, é justamente onde está o pulo do gato. Você, que é o dono do escritório, você que tem um percentual maior, muitas vezes não vê tanta vantagem em fazer isso, porque seu nome está lá na porta. Você já é o procurado. Quando a pessoa vai até você, está procurando o doutor Eduardo Farias, está procurando o doutor Felipe Rossi. Mas e a figura do advogado associado? A figura do advogado associado, isso daí abre uma via para que ele possa se associar a mais de um escritório. Confesso que eu não sei como ele faria, porque, sinceramente, quando eu era advogado associado, eu trabalhava mais do que eu trabalho hoje nos 3 empregos. Então, assim, é uma loucura. Mas o negócio é esse. O artigo 17A, ele tá até aqui, ó. Ele fala justamente isso. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviços e participação nos resultados na forma de regulamento geral e de provimento do Conselho Federal da OAB, certo? Então, assim, o artigo, ele é claro, eu posso me associar a mais de um escritório. Agora, como vai ser feita essa associação é que é onde vão vir aí os provimentos da OAB para regular isso. Né? Como associado, eu já acho mais mais tranquilo. razoável. Até porque, assim, com a estrutura home office... Não, eu digo isso porque, assim, de verdade, era até mais tranquilo. Porque quando a gente tem demandas que é de consultoria, por exemplo, tem gente que contrata o escritório para ser parecerista de um processo. Já é outro escritório que às vezes faz isso. A gente trabalha muito para outros escritórios. Então, se fosse o caso... Não sei, acho que se fosse essa questão só de se associar, não veria maior problema, não. Sim. Com home office, hoje em dia, você não precisa mais estar em loco. Quer dizer, claro, eu quero chegar ainda, mas digamos que tenhamos, assim, 2 expoentes de determinada área específica dentro da advocacia, civil e criminal. E aí a gente quer se associar a um escritório, sei lá, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, vamos pegar extremos. Então, assim, seria interessante, não veria nenhum tipo de óbvio com relação a isso. Mas não. aí vem uma pergunta, né, cara? Qual que é a diferença entre um associado e um sócio do escritório, em termos empresariais mesmo, porque os dois figuram no contrato social. Os dois figuram no contrato social, um com menor percentual de participação, o outro com maior percentual, mas os dois são sócios. Que, inclusive, isso é uma criação jurídica, me perdoe, a OAB, para fugir da CLT, né? Exatamente. Isso é para fugir da CLT. Tem provimento sobre isso, como é que se foge da CLT com o aval da OAB. Basicamente, essa é a ideia. Assim, tem um contexto também, porque eu acho que também não é que eu seja o defensor do OAB, mas tem alguns motivos. Hoje, como na figura de gestor, eu entendo. Porque realmente é surreal. É surreal. É surreal todo o nuance, todas as circunstâncias, sobretudo por conta da capacidade
que a profissão demanda. Por exemplo, você vê vários médicos sendo contratados como PJ. Ah, mas é o procedimento de pejotização? Sim, mas é porque se tiver qualquer problema, tu consegue entender assim que tem a responsabilidade objetiva, mas você consegue atingir a outra empresa. Tem alguns porquês, não é só migué de CLT, sabe? Tem algumas coisas. Então, assim, fora que tem uma evolução da advocacia, né? A gente não tinha férias. Lembre-se disso, a gente não tinha férias. Não tinha, agora que o pessoal tá curtindo férias. Quando a gente começou... Não, continua sem férias. Não, mas pelo menos tem Qual foi a última vez que você viajou sem computador, Felipe? De repente você tava na graduação ainda. E olha lá. E olha lá. Depois de formado, acho que... Cara, eu já zero. peguei voo e fiz resumo de processo. Mas, Também. gente, Já dormi em cima do computador, inclusive, uma vez. Exatamente, esse que é o negócio. E aí, assim, sim, existem lá, é uma forma de certa forma, é uma forma de burla? É. Claro que existem as características e as peculiaridades do negócio. Mas não tem como você abrir um escritório, colocar um advogado lá dentro, falar que ele é associado e trabalhar com ele como se ele fosse um funcionário. E aí é onde eu elogio o provimento, porque ele trabalha justamente com essa ideia. Se é um associado, ele é um sócio. Ele não tem hora para entrar, ele não tem hora para sair. Ele tem que fazer as demandas, ele tem responsabilidade técnica sobre isso. E ele não deveria ter salário. E não Fixo. deveria ter salário fixo, exatamente. Mas tem. Agora, vamos falar sobre uma outra coisa. Esse 17A, você mencionou o negócio dos médicos, que é a possibilidade de um hospital contratar um médico PJ. O Sim. que vai acontecer na advocacia com esse artigo? Eu vou contratar um advogado PJ, vou contratar a Sociedade Unipessoal de Advocacia do Felipe para trabalhar para minha empresa. Mas aí seria uma prestação de serviço e não uma associação. Exatamente. Mas isso já é na prática. De certa forma já acontece. Já Só acontece. que agora de forma bem... Eu acho que, na verdade, eu penso que é o contrário. Na verdade, assim, criar um pouco mais de raiz mesmo com o associado. Porque até entre PJs, para a questão de declaração de imposto de renda, uma pode declarar e a outra também tem que declarar. Agora, a título de associado, não. Tá fazendo parte do bolo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que nesse caso até foge dessa realidade. Verdade. Deixa mais em conta. Gestão tá ruim aqui de procedimento interno, mas é a parte financeira. Olha o Chega. coração do advogado. Chegou... Eu desconstruí ele e agora ele acabou de me desconstruir. Ao vivo também. Né, a vingança Tá fazendo nunca é parte. plena, mata a alma e veneno, não, brincadeira. E não acabou o podcast enquanto isso, né? É verdade, eu tava esperando, na verdade, assim, pra gente encerrar, inclusive, né, vamos Agora proceder com pode os encerrar. encerramentos. Não, e eu já vou consignar aqui um elogio. Além da admiração, né, hoje o Thiago é o coordenador na faculdade que nós dois estamos lecionando. É nosso chefe. É o nosso chefe. Falou em outras palavras, é o nosso chefe, então ele é o cacique. E eu não sei, pode falar isso agora? Né, ainda existe. Fica à vontade. Agora que você já falou, Já falou. agora é só esperar a demissão. O RH te liga amanhã. É verdade, né? Eu não falei nada, hein? Não, gente, tá ao vivo, tá tranquilo. Beleza, viu? Qualquer coisa, tá aí a prova. Um advogado trabalhista. A Tem algum trabalhista, advogado vai trabalhista aí, manda um direct. Manda um direct aí, galera do Direito do Trabalho. Tiagão, mas de verdade, brincadeiras à parte, um prazer estar contigo, te receber aqui, viu? Não só por tudo isso, mas também pela questão da proximidade, é um grande amigo, é sempre um prazer. Espero que você tenha gostado. Pessoal, manda aí o feedback, segue lá também. Como é que é o arroba? É o Thiago Celus. Thiago Celus. @Thiago Celus. Meio ruim, mas é isso, né? Tudo brincadeira. Se quiser também tem o Thiago Caetano Luz ADV, mas ainda tem Não, que Thiago Celus, trabalhar, né? Caetano ficou muito grande, aí a gente já teve uma experiência aqui com o Eduardo, AX, Augusto, ponto e arroba, que não era muito legal, então Thiago Celus, Hoje é só Insta do Eduardo, né, que tá tudo certo. Insta do Eduardo, foi muito bom essa. Insta.Eduardo Farias agora, né? Perfeito. Pô, mas antes não era tão ruim assim, pô. Era Eduardo, _AX, _Farias, pô. Não era tão difícil. Igual o Thiago Celus. Thiago Celus, Celus. Tamo aí. Celus. É isso, é esse cara aqui. E da tua escola? Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui hoje. Foi uma experiência muito sensacional. Não falo isso pela relação de chefe ou coisa do tipo lá na Anhanguera, nada disso. É pelo açaí. Eu sou muito feliz de trabalhar com 2 amigos, inclusive. Adorei o açaí, certo? Vou voltar para tomar mais açaí, então, por favor, seja me bem-vindo. convidem. Seja bem-vindo. E o que acontece hoje? Eu trabalho também com uma escola de idiomas, a Park Education. Lá a gente trabalha com conversação, né? E lá na escola,
A conversação ela é voltada muito para uma ideia de natural learning. O que é isso? A gente trabalha com aprendizado de inglês assim como a gente aprendeu a língua portuguesa. Então você vai aprendendo primeiro a sistematizar, aprender vocabulário, sistematizar frases. Depois disso é que a gente vai pegar tudo isso que já foi, de certa forma, aprendido e internalizar a gramática. Então, essa é a forma de aprendizado. Fica o convite aí para quem quiser fazer uma aula experimental, quiser fazer um nivelamento. A escola fica lá na 103 Sul, né? E quem for do Já ia podcast perguntar isso. aqui, Será que a gente não consegue negociar um descontinho para já vou seguidores? aproveitar aqui e já ceder um desconto aqui de 20% sobre Sensacional. qualquer um dos cursos para quem for aí associado a seguidor do canal, né? Do podcast Pode Advogar. Beleza? Pô, isso é muito legal, hein? Cara, demais, 20% é um negócio. Eu tava pensando aqui num 5, 10, o cara meteu 20 assim. Já 20% aí. Excelente. Que é o podcast dos amigos, então a gente dá aquela... Aí sim, então, ó, já pega esse bizu aí. Como é que é o nome lá de novo? Parque Education 103 Sul. Fica 103 lá Sul. na Asa Sul, 103 Sul, mas a gente tem aulas online, ao vivo e presencial. Tem site? E Tem Insta? Instagram. Vamos- Parque Education 103 Sul. Aí- Show. Vou colocar na descrição aí do vídeo também. Perfeito, muito bom. Muito bom, excelente. Viu aí, Ricão? Quer pegar o Natural, né, Learning English in Distinguished Way? É bem legal, vocês vão gostar. Show Pô, demais. Sensacional. Tiagão, valeu. Obrigado por ter vindo, obrigado pela disponibilidade no meio dessa tua agenda tumultuada. Valeu mesmo. Sempre a gente acha um tempinho. Valeu. Bom demais. E agradecer mais uma vez, né, aos nossos patrocinadores, Açaí Puríssimo, muito obrigado pela parceria de sempre, A Makes? a Makes, beleza? E também a doutora Bianca Laurenti, que é esteticista, também tá entrando como parceira. A gente vai divulgar também o Instagram dela, já acompanha lá, eu vou colocar, ó, top, tem uns tratamentos, uns paranauês aí que vale a pena a gente tá acompanhando, né? Porque querendo ou não, imagem hoje em dia não é tudo, é quase tudo. Então vale a pena dar uma cuidada na chapa, né não? Você já arrumou o telhado lá, né? Então, eu tô arrumando o telhado lá. Sabia. Eu tô arrumando essa relutância quanto à queda. É porque na minha família, assim, todo mundo já tá... Você é o remanescente. Eu sou remanescente, mas tem tratamento, tem cura e acompanhamento. Cura não, mas acompanhamento tem. Show. Show demais. Então valeu. Obrigado aí pela sua participação. Até a próxima. Tamo junto.